Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus? Vamos a mais uma mensagem para desmistificar coisas da religião. O tema deste vídeo é cuidado com comentários bíblicos. É isso mesmo, cuidado com os comentários bíblicos que você anda lendo. Você pega uma Bíblia de estudo, você vai lá, gasta 120, 200, 180 reais. Eu estou falando isso hoje, dia 16 de julho de 2021. Às vezes você está vendo esse vídeo daqui a 1000 anos. Aí o custo da Bíblia vai estar outro. Então você paga 180, 200 numa Bíblia famosa, numa Bíblia escrita para o rei James, vamos dizer assim, uma Bíblia King James, com texto King James, que foi escrita para o rei James. Aí você vai lá no comentário e lê e fala, olha o que o teólogo, olha o que os doutores escreveram aqui. Se são doutores, eu devo acreditar. Não é bem assim. Eu vou te mostrar com o maior prazer do mundo, porque afinal de contas, esse canal é para justamente isso. Para mostrar, para lermos o que a religião, na sua maioria, não lê. Volto a frisar, eu não sou pastor, não sou bispo, não sou padre, não sou religioso. O que eu sou é o que você é no Espírito, filhos e eleitos de Deus, aperfeiçoado como igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. Eu faço, o meu espírito e o seu espírito fazem parte da igreja do corpo de Cristo, que é espiritual. Então, isso sim, eu sei que eu sou. Então, eu estou aqui para aprender juntamente com você. Se você souber, você passa a mim. E se eu souber, eu passo a você. É o que eu estou fazendo. Eu sou aposentado, tá? Então, às vezes a pessoa não me conhece, eu sou aposentado. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho tempo para estudar. Eu tenho tempo para buscar. Eu tenho tempo para fazer pesquisas. Eu não procuro em estudos humanos, eu não procuro em teologia, eu não procuro aprender com doutores. Não, eu vou no que está escrito e eu creio no que está escrito. Que nem, quando eu tenho dúvida de um versículo, aonde eu vou tirar essa dúvida? No Códice Sinaíticos, porque ele é datado até a metade do quarto século, ou seja, ele é o mais próximo dos acontecimentos. Sobre a tribulação, a grande tribulação, o juízo de Deus do ano 70, aonde eu busco? No livro de Flávio Josefo, na Guerra dos Hebreus, dos Judeus, é ali que eu pesquiso. Mas eu buscar, pastor fulano de tal, bispo fulano, doutor, teólogo fulano de tal, eu nem gosto de pronunciar o nome, quanto mais eu procurar nesse comida podre nesses livros desses camaradas, de forma alguma. Eu vou ler um versículo aqui e vou te mostrar o comentário que está. Eu acredito que você também vai ter asco de ler quando você lê outros comentários, você vai pensar 2, 3 vezes se aquilo ali é verdade ou não. Então, o pouco conhecimento que eu tenho asco, eu tenho nojo de certos comentários que eu ouço. Por quê? Porque eu sei que está sendo passada essa mentira há séculos para meus irmãos em Cristo. Pessoas que eram para estar se alimentando de alimento sólido, alimento espiritual, estão aí 20, 30, 60, morreram há séculos na mentira, sendo enganados, sendo roubados, sendo manipulados por essa maldita religião. O mundo é o que é, meu amado, minha amada. O mundo é o que é pela maldita religião. É o câncer da humanidade. Câncer não é uma enfermidade na carne. Câncer chama-se religião. O alimento da religião é um alimento que dá nojo, que dá asco, que dá ânsia. Por isso que a cada dia, eu queria ter condições para postar 3, 4 vídeos por dia. Mas a gente é aposentado, mas a gente tem outros compromissos. A gente faz algumas coisinhas mais, outras coisinhas por fora assim, então o tempo também não é desse jeito. E um vídeo também não é eu chegar aqui, eu tô falando com você, com meia hora ele já tá no YouTube. Não, vai ter que ser editado, vai ter que ser feito umas coisinhas aí para deixar ele um pouco mais agradável para a pessoa assistir. Então eu vou te convidar para ler, deixa eu colocar aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Olha que coisa grave que é a interpretação ou o comentário que fizeram deste versículo. Primeiro eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Assim está escrito, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, preste atenção nesse nome,
no dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então João estava falando que no dia do Senhor, afinal de contas, o que foi o dia do Senhor? O que significou o dia do Senhor? O que significaria para eles naqueles dias o dia do Senhor? No comentário que eu vou te mostrar, eles dizem ser o primeiro dia da semana, ser domingo. Como eu queria que quem estivesse assistindo aqui, se ele fosse um doutor, um teólogo, um cara assim com vários anéis, vários títulos, com mestrado, com doutorado, ele me explicar, ele põe no comentário, sem usar as leis de Moisés. Quando alguém entra no comentário e quer me refutar colocando Moisés, eu estou colocando em oculto o comentário dessa pessoa. Porque eu não vou perder meu tempo, porque eu já não frequento essas arapucas, a religião, porque eu não quero comer desse alimento podre. Agora eu vou deixar espaço para que esses cães venham no comentário colocar a lei de Moisés, refutar com a lei de Moisés? Não. Você me desculpa, se você quiser refutar no comentário, fique à vontade. Só que venha com graça de Deus, com a sã doutrina, não me venha trazer lei de Moisés, não. Porque na lei de Moisés disse isso, você é mentiroso. Não. Quer refutar? Refute usando a mesma arma que eu estou usando, que é a graça de Deus, que é a espada da sã doutrina. Faça isso. Então, presta atenção. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Voz de trombeta representava o quê? Juízo, julgamento. Paulo diz, quando soar a 7ª trombeta, e os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor. Só que a 7ª trombeta foi tocada. Pode ver mais lá no capítulo 5, 6, lá que a 7ª trombeta foi tocada. Mas não é um assunto, não é esse. Então, João diz que no dia era o dia do Senhor. O dia do Senhor havia chegado. Agora eu vou colocar para você na Almeida Corrigida Fiel, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Agora vamos nessa Bíblia que eu acredito que seja uma das mais famosas que eles tratam. King James Fiel. Essa Bíblia foi escrita para o rei James. King James Fiel. Rei James. Então ela foi escrita, foi preparada como fiel. Realmente o texto dela chega-se muito, o texto, não os comentários, o texto chega muito próximo ao Códice Sinaíticos. Mas como ela tem esses comentários, tem comentários absurdos, eu não gosto de usar ela aqui no aplicativo. Porque senão você, às vezes você está assistindo e você vai ler o comentário e não vai bater, porque não bate mesmo. Só que eu vou te mostrar nesse versículo por que não bate. Não é porque eu estou inventando, não é porque eu descobri América hoje, não é porque eu descobri o canto do sabiá hoje, nada disso. Na Bíblia, no texto deles também está assim, eu estava no Espírito no dia do Senhor, no dia do Senhor. Vamos ao comentário dessa King James Fiel. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Patmos era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, próxima ao litoral onde hoje se situa a Turquia, cerca de 80 quilômetros de Éfeso. Era conhecido como colônia penal romana. E Eusébio, um dos pais da igreja, relata que João foi liberto de Patmos pelo imperador Nerva. Eu acredito que pelo pouco tempo que eu estudei, acho que ele saiu no imperador Domiciano. Não sei. Entre os anos 95 e 98 depois de Cristo. O Espírito do Senhor conduziu João a uma experiência de êxtase espiritual, assim como ocorreu a Pedro em Atos 10:10, durante a qual concedeu uma visão da realidade normalmente inacessível ao ser humano. Presta atenção agora. Nesta época, o domingo já era considerado pela igreja cristã primitiva como o dia do Senhor. Veja bem, eu estava no Espírito no dia do Senhor. E o comentarista aqui falou que era, portanto, o dia em que nesta época, aqui no comentário deles, nesta época o domingo já era considerado pela igreja cristã primitiva como o dia do Senhor. Era, portanto, o dia em que os cristãos se reuniam como igreja assembleia, e recolhiam suas ofertas para a obra. Aqui o comentarista fez o que? Ele comparou o dia do Senhor como domingo. Só que eu vou te mostrar nesses dois versículos aqui, Atos, 2 capítulos e versículo, Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, 2,
que não tem nada a ver o que esse abençoado escreveu. Ele aqui comparou que João então estava... Olha, eu te pergunto, que relevância, que importância teria? Você acha que João, na tribulação que estava ali naquela ilha, passando fome, sede, sendo judiado, você acha que João queria saber se era que dia da semana, se era segunda, terça, domingo, dia de Páscoa, dia de Natal, dia de morto? Você acha que João estava preocupado com isso? João, ele era tão espiritual, que ele vai ficar preocupado com domingo? Ó, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Então, para esse escritor aqui, o texto está correto. Se você for lá no Códice Sinaítico, ele chega próximo realmente o que está lá. Só que o escritor, esse que colocou esse comentário, e é grande, olha o tamanho do comentário, ele colocou como dia do Senhor sendo domingo, correto? Por quê? Porque ele tirou de Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. O que fez o comentário lá, ele tirou desse versículo para dizer que o dia do Senhor era uma referência ao domingo, o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, aqui está o dia do Senhor ou aqui está o dia da semana? No primeiro dia da semana, que realmente é domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. Então aqui era o primeiro dia da semana, que não tem nada a ver com o dia do Senhor. E também ele disse que o dia do Senhor se referia ao primeiro dia de domingo, se utilizando de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Estou utilizando o mesmo texto deles, da King James Fiel. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. No primeiro dia da semana. Aonde está escrito aqui que era o dia do Senhor? Então, os dois versículos que nós lemos, Atos 20, versículo 7, e 1 Coríntios 16, versículo 2, realmente se tratava do primeiro dia da semana, do domingo, correto? Correto. Só que, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Então, João estava em espírito, João foi arrebatado, foi tirado, foi tomado, e ele viu, quer ver, eu vou pular de novo naquela Bíblia, na Almeida Corrigida Fiel, veja, eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. Então era o dia do Senhor, não o primeiro dia da semana, era o dia do Senhor, havia chegado o dia do Senhor, e eu vou te mostrar o que significou o dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 11, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ele, quem falou com ele? Jesus, o Cristo, e mandou ele escrever o que ele estava vendo e enviar para 7 igrejas. Então ele estava vendo algo. No dia do domingo, ele estava vendo o quê? Pedra, o mar? Não, ele foi levado em algum lugar e ele estava vendo o que estava acontecendo. Tanto que no decorrer dos 22 capítulos de Apocalipse, fala tudo, que o juízo havia chegado, que o julgamento havia chegado. Então, vamos agora entender o dia do Senhor, se realmente o dia do Senhor é uma referência ao primeiro dia da semana. O profeta Amós, no capítulo, eu vou colocar na NVI. Olha aqui, o dia do Senhor. Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Se fosse domingo, ai de vocês que anseiam pelo primeiro dia da semana. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juízo, o dia do Senhor foi o julgamento, o dia do Senhor foi a sentença que Deus deu para os israelitas. Foi a vingança de Deus contra os que mataram os profetas, contra os que mataram os discípulos e contra o que pendurou o próprio filho dele. Então o dia do Senhor foi o dia da vingança de Deus. Não tem nada a ver com o primeiro dia da semana. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Ponto final. Não foi uma pergunta. Será dia de trevas e não de luz. 19.
será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Olha que situação! Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Veja o que significava o dia do Senhor. Me desculpa a palavra. E uma peste dessa vem escrever que ao rei James, como um texto fiel, que o dia do Senhor representava o primeiro dia da semana, domingo. Veja o que era o dia do Senhor. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Versículo 20. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. Meu amado, é um prazer imenso, minha amada, é um prazer imenso passar esse conhecimento a você, porque se você levar a sério, se você conseguir, se você tiver a permissão de Deus para ter essa revelação, para ter esse entendimento. Quando eu comecei a entender o Evangelho, a graça de Deus, um dos primeiros versículos foi esse que eu já entendi logo na primeira. Opa, o dia do Senhor não é primeiro dia da semana, coisíssima nenhuma. E não vou me vangloriar por causa disso. Tem pregadores do YouTube, pregadores consagrados da graça de Deus, que infelizmente ainda tem o dia do Senhor lá em Apocalipse 1:10 como sendo o primeiro dia da semana. Então vamos à frente. Vamos ler Joel, fala em Sofonias, isso aqui. Fala em Lamentações. Fala em Ezequiel. Fala em Isaías. Eu tirei só Amós e Joel para você ver o que é o dia do Senhor, o que foi o dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. O dia do Senhor se aproxima. Toquem a trombeta em Sião. O dia do Senhor se aproxima. Toquem a trombeta em Sião. Deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Não, sério. Eu gostaria muito que no comentário você desse um glória. Se você realmente está tendo esse discernimento, você está conseguindo diferenciar o primeiro dia da semana para o dia do Senhor. Se realmente você está entendendo. Eu acredito que só por essa interpretação, por esse entendimento que nós temos, para nós que entende isso, a teologia não vale nada. Os ensinos da teologia não servem para nada. Por isso que eu tenho vários vídeos que falam a respeito do dia do Senhor. Porque para mim é algo importantíssimo que um filho e um eleito de Deus deve saber. Tem que saber sobre isso. Porque ele sabendo disso, ele vai conseguir entender que realmente o livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, foi escrito para o juízo de Deus. E o único apóstolo que ficou vivo para escrever o Apocalipse foi João. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque o tema deste vídeo é cuidado com comentários bíblicos, para você se atentar mais. Então é isso. Então o dia do Senhor, versículo 2, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Jesus disse isso em Mateus capítulo 24, eu acho que Lucas capítulo 21. Marcos 13, eu não sei se ele falou, mas ele diz que a tribulação do ano 70, seria tão grande que a tribulação ocorrida no juízo do ano 70 seria tal como nunca houve antes e nunca jamais haveria. E a religião está por aí dizendo que Jesus vai voltar. Então, nós lemos aqui Amós 5, 18 ao 20 e Joel 2, versículo 1 e 2. E voltamos para lá e agora sim, vou colocar na King James e vamos ler pela última vez e eu espero que você tenha entendido. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Som de trombeta representava juízo, julgamento. Então, João estava num dia tão profetizado pelos profetas, um dia tão esperado. Até Paulo falou sobre isso, sobre o dia de Jesus. E João foi o felizardo de estar ali naquele dia, vivinho da Silva, para ser o instrumento, ser a testemunha de Cristo fiel para escrever o que estava acontecendo e o que iria ocorrer dentro de Jerusalém entre o ano
meado de 66 e o ano 70. Foram 3 anos e meio, 42 semanas ou 1.260 dias, que foi o tempo do dia do Senhor. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Agora vamos lá. Não vou ler isso aqui tudo para não perder tempo, já vou lá direto. Ó. Nesta época, o domingo já era considerado pela igreja cristã primitiva como o dia do Senhor. Em cima desse comentário, só de um versículo, dá para confiar nos comentários bíblicos? Depois você escreve aí. São todos os comentários que estão descritos de forma errada? Claro que não. Só que os mais importantes, um desse aqui, é de extrema importância que um filho eleito de Deus saiba. Então, meu amado, eu vou ver se eu faço uma série de capítulos, de parte, ou de vez em quando eu venho trazendo esse assunto. Cuidado com comentários bíblicos. Indiferente se o texto que você está lendo é uma Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, King James Fiel, Almeida Corrigida Fiel, Bíblia Hebraica, Bíblia Judaica, Bíblia de Jerusalém, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora, Bíblia Viva 2007, Bíblia Viva 2001. Cuidado, não acredite em tudo que você lê. O texto sim, mas nos comentários, você veja bem, se o texto já tem alterações, vamos lá, Mateus 17, 21, no Códice Sinaítico, versículo 21 não existe. Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao 21 ou 22, foi acrescentado. A mulher adúltera foi acrescentado. No Códice Sinaítico não existe aquele do versículo 1 ao versículo 10 de João. Deixa eu colocar aqui, quer ver? Vou colocar aqui pra gente finalizar isso aqui, quer ver? Ó, João capítulo 7, versículo 53. Assim foi, ó. Na King James Fiel ele não coloca, ele até coloca no 53, aqui, ó. E cada homem foi para a sua própria casa. João 7,53, muitos manuscritos não trazem João 7,53 a João 8,11. Todavia, mais de 900 manuscritos apresentam todo o texto como em King James. Só que se você for na Almeida, Nova Almeida Atualizada, tem um colchete. Deixa eu ver se tem aqui. Nova Almeida Atualizada, não tem. Almeida Revista Atualizada, tem, será? Almeida Revista e Atualizada. Aqui, ó. Na Almeida Revista Atualizada tem um colchete, tá vendo, ó? No 53, ó. E cada um foi para a mulher adulta. Aí quando você vai até o versículo 10, versículo 11, ele fecha o colchete. Do 53, do João 7,53 ao João 8,11, tudo isso que você está vendo aqui foi acrescentado. No Códice Sinaítico não consta esses versículos, no Códice Vaticano não consta esse versículo. Por quê? Aí você fala assim, mas primeiro, no templo não podia entrar mulher e levaram a mulher adulta. Pela lei de Moisés, os dois deveriam ser apedrejados. Só levaram a mulher. Estranho isso. Só esses dois fatos aí já mostra que tem alguma coisa errada nesses 12 versículos, que é o 53 até o 11, então são 12 versículos. Então, cuidado com comentários bíblicos. E hoje foi falado a respeito de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, sobre o dia do Senhor. Amém? Eu vou encerrar por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, e se assim foi, dê um joinha, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal para que essa mensagem venha chegar a outros irmãos que também estão iludidos por comentários de doutores, de teólogos. O que nós temos que estar com base, o que nós temos que estar seguindo é o Cristo espiritual. Nós temos que estar vivendo no reino de Deus espiritual. Nós temos que estar sendo conduzidos pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima.